Olá, gente, tudo bom com vocês? Bom, como vocês sabem, eu me chamo Priscilene e eu estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa. O nosso assunto de hoje é o gênero textual notícia. Eu sei que vocês ouvem falar muito a respeito desse gênero textual. Sei também que vocês lidam muito com esse gênero no dia a dia de vocês e é por isso que é importante que a gente saiba as características desse gênero para não confundir com outros da mesma esfera, da mesma tipologia. Como, por exemplo, muita gente confunde a notícia e a reportagem. Então, vocês precisam entender a característica desse gênero para conseguirem fazer a diferenciação desses dois gêneros, né, dentro da mesma tipologia. Bom, a notícia é um texto da esfera jornalística. Então, se ele é da esfera jornalística, isso quer dizer que ele nos noticia, que ele nos informa a respeito de algo, tá bom? E aí, qual é a diferença entre a notícia e a reportagem? Se os dois nos informam a respeito de algo, de algum acontecimento, a diferença é que a notícia é um texto não tão detalhado a respeito de um acontecimento, enquanto a reportagem tem essa riqueza de detalhes. A reportagem voltada apenas àquilo ali, aquele acontecimento em específico, enquanto a notícia ela pode tratar de vários outros acontecimentos, tá bom? Então, vamos à estrutura desse gênero textual. A estrutura é bem simples. Primeiro, a notícia precisa ter título, lead e corpo do texto. O que seria esse lead, professora? O lead nada mais é do que o primeiro parágrafo da minha notícia. E esse primeiro parágrafo, ele precisa ter no máximo 35 palavras. Então, primeiro tem o título, que é aquela frase impactante, aquela frase que vai chamar a atenção do meu leitor. Depois eu tenho o meu lead. Pode ter um subtítulo? Pode, porém não é obrigatório. Agora, o meu lead, ele é obrigatório, que é a parte que contém 35 palavras no máximo, que é o primeiro parágrafo. E esse primeiro parágrafo, ele vem logo após o título, ele não vem bem junto ao lead do corpo. É tanto que às vezes até a fonte dele, quando é um texto impresso, ele é diferenciado. E o que tem nesse lead? Tem digamos que as informações mais importantes da minha notícia de forma resumida. Então, é aquela parte do meu texto que causa um impacto, tá certo? Então, esse impacto, ele vem complementando o impacto inicial, que seria o título. E o restante do texto, professora? O restante é apenas o corpo. É onde vai contar o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, como ficou resolvida a situação, tá bom? E aí, falando ainda mais a respeito dessa estrutura, eu quero falar para vocês que o texto ele é estruturado em formato de pirâmide invertida. O que seria isso? As informações mais importantes do meu texto não estão no final do texto, estão no início. Então, por estar no início, é por isso que recebe essa nomenclatura de pirâmide invertida. Por quê? Porque a informação principal está no início e não no final, tá certo? Sem falar que isso já é uma característica muito importante de ser percebida. Por quê? Porque nós temos outros textos também narrativos, também informativos, que a informação principal está no final e não no início. Tá bom? Então, fiquem atentos a isso. E outro detalhe que vocês devem ficar muito atentos é que o texto é escrito em parágrafos. Outro detalhe, que não é apenas um detalhe, outra característica que vocês devem perceber nesse tipo textual é a questão da formalidade. Eu preciso ser formal, porém, eu preciso ser objetiva e clara. Como assim? Eu vou falar com formalidade, mas o meu público, seja quem for que vai ler a minha notícia, precisa entender o que está sendo dito. Por quê? A gente tem que ter a preocupação com o público-alvo.
Se eu divulgo uma notícia, eu sei que ali eu posso ter pessoas de todas as idades lendo aquela notícia ou assistindo. Então, se eu tenho uma pessoa de todas as idades, eu preciso falar em uma linguagem que seja formal, porém que qualquer tipo de pessoa consiga decifrar aquele código. Se eu falar apenas voltando mais ao público adolescente, os adultos que forem ler, eles já não irão achar uma leitura compreensiva. E se eu fizer apenas voltada ao público adulto, os adolescentes, até as crianças, né, se forem ler, fazer alguma análise daquela reportagem, elas não vão entender tão bem assim. Então eu preciso ter cuidado com as minhas palavras, porque eu preciso ser bem entendida, eu preciso ser clara. Por quê? Porque a notícia, ela exige isso da gente. É como você ler uma bula de um remédio. Como assim? Você vai ler uma bula, você quer entender o que está sendo dito ali da forma mais clara possível. Você não vai tomar um remédio sendo que você está cheio de dúvidas a respeito dos efeitos colaterais, a respeito da dosagem. Então, se você vai ler uma bula e você não quer ter dúvidas, você também vai ler uma notícia e quer clareza, e quer objetividade, tá certo? Então, esse gênero tem muito disso, até porque ele é um texto jornalístico, né, da esfera jornalística. Então, só recapitulando, a notícia precisa ter título, lead e corpo, né, que é a mensagem. A notícia precisa estar feita em parágrafos. Ela também tem a questão de ser formal, objetivo. E também eu não posso ser pessoal, eu preciso ser um tanto impessoal. Então, espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, deixe um comentário, tá bom? Então, até a próxima. Forte abraço.